eu vou a fundo para saber direito como é que é. Porque eu não aceito certas coisas acontecer do nada. As coisas não acontecem do nada. Ontem mesmo eu falei aqui, ó, do jovem rico. Se você não assistiu, assista de ontem. O jovem rico. Por que ele chegou naquele ponto de que ele falou: Jesus, falta alguma coisa para mim? Jesus falou assim: vende tudo que você tem e me segue. Ele falou: mas aí não, hein? Aí eu vou perder meu tudo. Falta alguma coisa, mas eu não quero abrir mão do meu tudo. O que era o tudo dele? Era a riqueza. Foi o que ele aprendeu. Com quem? Comigo? Com você? Não foi. Foi com quem? Com a família. É o que a família apontou para ele como importante. O que você aponta para o seu filho como importante? Vou te contar o que eu aponto para meus filhos. A nossa união. A nossa comunhão. Fala em comunhão, nós estamos estudando no encontro da tarde os benefícios da comunhão. É muito forte o estudo. Prepara o coração baseado nesse livro aqui, ó. Se você quiser ir direto na fonte, compre esse aqui na Amazon que você vai ser bom demais. Tá bom? Porque aí você vai entender mais ainda. Porque aqui eu faço uma versão minha do que eu estou lendo no livro. E a sua vai ser um pouco diferente. E você compartilhando conhecimento, conhecimento compartilhado, conhecimento multiplicado. Então eu estou te contando a fonte. A fonte não é só essa. Não é só o livro. É o livro, a Bíblia, a vida, a minha vida. Então a primeira coisa que eu mostro para meus filhos é a comunhão da família. Ah, mas tem que mostrar Jesus. Que bobeira. Isso é coisa de religioso. Aonde que Jesus é demonstrado? Na nossa comunhão. A fim de que todos sejam um. Sem comunhão não tem Deus na família. Para de bobagem. Para de religiosidade na sua cabeça. Olha, se marido e esposa não estão unidos, não tem Jesus nessa relação. Pode tirar o cavalinho da chuva. Se não tem união, não tem amor nessa família, não tem Deus nessa família. Um reino que luta contra si mesmo não subsiste. Uma igreja que não tem comunhão não tem Deus naquela família. Naquela família que eu falo igreja. Pode orar, pode rodopiar, arrepiar, chorar, falar que tem anjo, que tem arcanjo, que tem querubim, que tem revelação. Pode falar o que quiser, você pode falar o que você quiser. Falar, qualquer um fala. Mas que Deus está nesse negócio, não dá não. Para com essa bobagem. Vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. O problema de muita gente que quer orar demais sem ler Bíblia é o fanatismo. Começa a achar que tudo que passa na cabeça deles é Deus está falando. A sua mente ela é violenta, é uma máquina super potente. Tá? É um computador de última geração. Que às vezes nem é usado, mas tá aí. E a pessoa que lê Bíblia demais e não tem sensibilidade com o Espírito através da oração, fica legalista também e fica lá de bobeira. Então, voltando aqui para a comunhão, Jesus falou assim: vós sois o sal da terra. Gente, vós sois. Vós é a segunda pessoa do plural. Lembra? Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Tá? Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Estou falando com detalhes para tu não lembrar. Vós é o quê? Segunda pessoa do plural. Vós sois. Sois o quê? O sal da terra. O que é o? O. Artigo masculino. Artigo definido masculino singular. Por exemplo, uma caneta. Uma caneta. Uma caneta quer dizer o quê? É um artigo definido. Uma é um artigo indefinido, feminino, singular. Uma caneta. Qual caneta que é? Uma caneta. Qualquer uma das duas. Agora você fala, a caneta preta. A é definido. A caneta. Uma caneta. Pode ser qualquer uma das duas. Tá entendendo? A caneta. A caneta. Tô falando que é A. É definido. Aí você vai falar, qual delas? A azul ou a preta? A azul. É definido. Se eu falar a caneta, não estou falando qual das duas que é. Aliás, estou falando que é uma das duas. A caneta. Se eu falar uma caneta, é uma das duas. Se você não entendeu, eu vou te explicar mais. Isso é muito importante isso. Por quê? Vós sois, segunda pessoa do plural.
o sal da terra. Então, não é você um salzinho, eu sou um salzinho, fulano é um salzinho, cada um pedacinho de sal. Não. Nós juntos, na nossa comunhão, somos o sal da terra. Vós sois, segundo pessoa do plural, a luz do mundo. A luz é artigo definido, feminino, singular. Então, nós, não é cada um pisca-pisca, não. Né? Um é um farol, o outro é um pisca-pisca, não. Nós juntos iluminamos o mundo. Nós juntos somos luz. Então não tem Deus sem comunhão. Jesus falou assim, ó, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mas tem que ter 2 ou 3. Não tem comunhão de um só, não. Tem o seu momento de privacidade, o seu momento de intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Tem esse momento. Mas é uma coisa diferente da outra. Uma coisa é o seu tempo com Deus. Jesus, ele tinha o tempo dele com Deus, mas ele tinha o tempo com os discípulos. Ele tinha o tempo com a família. Leia a Bíblia que você vai ver que Jesus crescia e ele era sujeito aos pais. Ele se sujeitava aos pais. Ele crescia em graça, em estatura e em obediência aos pais. Tá? Ele era conhecido como o carpinteiro. Por quê? Aprendeu a profissão do pai. Natural para a época. Até hoje alguns acompanham a profissão dos pais. Normal. Imagina naquela época. Então pensa aí, ó. O que você ensina para os seus filhos? Gente, isso é muito forte. Porque às vezes nós olhamos o nosso interesse atual. Não pensamos no longo prazo. O estrago que estamos fazendo na nossa família quando nós pensamos no hoje e esquecemos do futuro. Lembra disso, olha. Não quero deixar ninguém triste, não. Você não vai ficar aqui para sempre. Tá? Alguns da minha idade, por exemplo, a gente deve estar, na melhor das hipóteses, na metade da viagem. Imagina, eu já estou com 55. Eu vou pensar que vou viver 120 anos? Provavelmente não. É bem possível que, né, no máximo lá para os 100 anos. Os que puxam a média no Brasil giram em torno de 100 anos. Mas a média é 75, porque tem uns que furam fila. Tá? Então nós temos que pensar nisso. Qual o legado que você está deixando para os seus filhos? Qual é a filosofia da sua família? Eu já falei a minha aqui, ó. Uma das principais bases da minha casa, eu, Neus e meus filhos, é o quê? A nossa comunhão. Nós temos que trocar ideia todo dia. Nem sempre por WhatsApp, por telefone, mas nós temos que falar. Eu tenho que ouvir a voz deles, eles têm que ouvir a minha voz, eles têm que saber o que eu faço, eu tenho que saber o que eles fazem. Ah, não, eu não sou a favor disso, não. Cuide da sua família que eu cuido da minha. E no final da vida, cada um vai ter o seu resultado. Tá? Você fica satisfeito com a sua família, eu fico com a minha. Eu estou compartilhando a minha experiência. Tá? Não estou falando que eu sou o dono da verdade, não. Mas a minha família, tá, vive assim. Por quê? Porque eu não tenho nada que esconder e nem eles. Eu não posso ter nada para esconder. E nem eles. Para que fazer escondido? Se a gente não precisa esconder. Porque nós estamos desenvolvendo a habilidade de respeitar a opinião. De respeitar a decisão. Agora, vou voltar aqui no assunto. Ó. Quando é criança e adolescente, você tem que ter mais sensibilidade para argumentar. Por quê? Porque a criança e o adolescente e alguns jovens, eles podem tomar decisões que vai destruir toda a família. Porque o responsável por eles ainda é você. O responsável legalmente. Então não é uma questão dele querer. É uma questão se ele quer, mas se ele pode. Por exemplo, um adolescente de 14, 15 anos, ele acha que ele pode dirigir porque já tem tamanho, ele tem habilidade, ele é inteligente e ele quer. Mas ele pode? Legalmente ele pode? Não. Se ele sair com o carro ou com qualquer outro veículo e ele atropelar alguém, quem responde o processo? O responsável. Então ele vai sair? Não. Os meus filhos, antes de carteira, nem manobrar o carro na garagem eu deixava. Ah, por quê? Pra quê? Eu manobro pra eles? Eles precisam de pôr o carro lá fora? Eu vou lá e ponho o carro lá fora pra eles? Pra quê? O que isso vai mudar? Ah, pastor, mas tá quase tirando carteira. Então,
Se não esperou até agora, se esperou 18 anos, espera mais um ano. Se esperou 20 anos, espera mais 6 meses. Gente, se esperou tanto tempo que eu não posso esperar mais um pouquinho. Pra que pressa?